Ainda bem que as coisas, elas não são para sempre. Ainda bem que o para sempre sempre acaba, né, Cássia Eller? Eu decidi compartilhar esse pensamento com vocês aqui e começou a chover. E eu acho que isso é um presságio, né? Porque a chuva ela lava, né? Ela leva embora o que não é bom e traz o que é bom, traz a vida, né? Porque é a chuva que aduba a terra para fazer com que as flores cresçam, as árvores deem frutos, os pássaros se alimentem. Que enche também os nossos rios aí pra gente poder tomar água, tomar banho. Mas o que eu tava pensando aqui, eu até escrevi, eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tô com o celular na mão porque tá chovendo e eu preciso falar com o microfone bem pertinho. Eu tenho esse caderninho aqui da Cícero, eu uso ele pra escrever os meus pensamentos, né? E fazia muito tempo, inclusive, que eu não fazia isso, né? Fazia muito tempo que eu pensava nas coisas, mas eu não punha pra fora, né? De maneira terapêutica. E é muito terapêutico escrever. E aí eu sentei aqui agora, aproveitei que a minha filha cochilou. Aí eu sentei aqui agora, escrevi. E eu escrevi sobre a impermanência da vida. Ainda bem que as coisas, elas não são pra sempre. Ainda bem que os relacionamentos não são pra sempre. As casas que a gente mora, né, não são pra sempre. Às vezes o país, às vezes a cidade, trabalho, a gente muda. As coisas, elas não são pra sempre. A gente tem um fato na vida que é a mutação das coisas, a transformação das coisas. Todos nós, né, tipo, organismos vivos, desde uma flor, desde uma fruta, desde de um ser humano, um animal, para tudo há uma fase, né, e aí a gente pode nomear a fase inicial, intermediária e final, mas se a gente não nomear isso, fica só com a impermanência das fases, fica só com a transformação das coisas. E, cara, eu não sei se você vai compartilhar, se você vai concordar comigo, mas ainda bem que as coisas se transformam. Por quê? Porque se eu não tivesse passado por um problema na antiga empresa que eu trabalhava, esse problema não tivesse me causado tamanho desconforto a ponto de, dentro deste desconforto, eu enxergar o que eu não aceitava passar dentro do meu meio profissional, hoje eu não estaria trabalhando aonde eu estou. Hoje eu não seria coordenadora numa agência de publicidade, hoje eu não teria a produtora que eu tenho, que eu empreendo, hoje eu não estaria, de repente, produzindo vídeos, né, pra cá, pro YouTube. Tudo seria diferente, né? Tudo estaria de uma outra forma. E eu não sei que forma é essa que estaria, mas eu sei que hoje eu gosto de como tá. É claro que as coisas, elas não só aconteceram ao acaso. As coisas foram acontecendo e eu fui identificando oportunidade dentro das situações que foram aparecendo, né, das coisas que iam surgindo, e aí eu fui tomando as minhas decisões, eu fui escolhendo dentro daquilo que pra mim era importante naquele momento. As escolhas foram boas, outras nem tanto, mas até as que não foram boas me levaram em um lugar interessante ou me trouxeram um ensinamento. Coisas que não traz ensinamento, né? Ou às vezes a gente vive ou passa por uma tragédia, sabe? Sei lá. Eu entendo que às vezes existam pessoas que morrem de medo de mudança porque se sentem inseguras por não saber o que vai acontecer, mas normalmente essa insegurança pode estar atrelada à falta de autoconfiança, né? Porque se você acredita que você vai dar conta de qualquer coisa que acontecer, você não se sente tão averso a mudanças assim. Mas eu entendo que existam pessoas que tenham passado por algum tipo de trauma muito grande, às vezes perdeu alguém, ou, sei lá, passou por alguma situação trágica, né? Por alguma situação que a gente pode dizer que foi tragédia mesmo. Para essas pessoas, infelizmente, lamento, é óbvio, mas não tenho o que dizer, assim, não tem como falar, ai, tenta ver um lado bom, ou ai, tenta ver o que você aprendeu com essas tragédias que te aconteceu. Não, tirando isso, todas as outras coisas que são pertinentes ao nosso crescimento, que são pertinentes à vida das pessoas, como mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de casa, mudar de país, enfim, todas essas coisas, elas
podem ser vistas de uma maneira mais leve. Eu vou compartilhar com você 2 situações, uma de trabalho e uma de relacionamento. As 2 situações, elas me trouxeram dor imensa, não foi tragédia, foi muito desconfortável, foi muito ruim. Eu fiquei devastada, eu fiquei desesperançosa, eu fiquei humilhada em uma das situações, mas se elas não tivessem acontecido, hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo. E eu sou muito feliz pelo meu presente. É por isso que eu digo que existe beleza na impermanência e existe coisas boas nas incertezas. A primeira situação foi profissional. Eu trabalhava no lugar, eu acho que eu vou abrir aqui, porque já passou bastante tempo, eu acho que não tem problema. Acho que eu não recebo processo. Trabalhei na sala online. Foi um lugar que me trouxe muito aprendizado. Muito aprendizado. Entrei para trabalhar com marketing de influência. Eu trabalhava todos os dias com influenciadoras e com celebridades dentro de um ambiente de estúdio, né, de produção de conteúdo, de fotos e vídeos, enfim. Todo mundo que via o meu trabalho, né, todo mundo que me acompanhava, porque eu compartilhava no Instagram, achava maravilhoso, e era legal, era maravilhoso. Eu aprendi muita coisa lá, fiz 2 grandes amizades com pessoas que eu carrego até hoje, com muito carinho. Mas teve um momento que eu passei por uma situação de muito desrespeito. Quando isso aconteceu, eu senti muito e eu não recebi o suporte que eu deveria ter recebido. Eu recebi suporte, mas não o que eu deveria ter recebido. Isso me deu um desânimo tão grande, sabe? Isso me derrubou. Foi assim, tipo um chute nos 2 joelhos. Porque eu achei que eu tava prosperando, eu achei que eu tava indo no caminho certo, sabe? Eu achei que daquilo, se mudasse, ia ser pra melhor lá dentro mesmo. Mas não foi o que aconteceu. Foi dali pra muito pior. Enquanto eu vivia esse luto, né, porque de certa forma foi um luto, eu tava tentando encontrar dentro desse luto alguma coisa que pudesse me ajudar no impulsionamento acima, para sair de dentro do fundo do poço que eu tava, porque eu entrei no fundo do poço, eu tive que ficar afastada por 15 dias tomando medicamento para ansiedade, porque atacou a minha ansiedade essa situação. Eu não sabia lidar com aquilo porque eu nunca tinha passado por aquilo. Então, eu pedi ajuda para minha terapeuta, eu pedi ajuda para psiquiatra, que me receitou o medicamento, que no fim não deu certo, não foi uma boa ideia, mas eu fui atrás do que eu precisava naquele momento. Ao invés de eu seguir no lamento, eu seguir reclamando por aquilo ter acontecido, decidi me abrir, no sentido de estou disponível para oportunidades, porque até então eu estava focada ali dentro e eu não estava olhando para o mercado, eu não estava olhando para fora, eu estava só ali dentro, eu estava só me movimentando para eu crescer ali dentro. Quando isso aconteceu, eu decidi parar de ficar olhando só lá para dentro e decidi olhar pro mercado. Eu conversei com Deus, porque eu acredito em Deus. Conversei com ele, eu falei, cara, manda aí o que o senhor achar que eu devo e me dá força para eu me sustentar. Então foi esse mudar de chave, pensamento e trocar ideia, aconteceu uma parada que eu não imaginava que fosse acontecer, que foi eu receber uma mensagem de uma antiga chefe minha, de uma agência que eu trabalhei lá na época da pandemia, pedindo para eu voltar para a agência, só que numa posição diferente, como coordenadora. Eu fiquei incrédula na hora que isso aconteceu, porque eu não esperava mesmo que isso fosse acontecer. Foi uma oportunidade que apareceu e eu entendi que eu tinha que abraçá-la, porque eu tinha colocado na minha cabeça que estava na hora de mudar o direcionamento, né? De mudar o lugar aonde eu estava olhando. E foi eu me movimentar dessa forma, assim, energética mesmo, que a minha atual chefe chamou para trabalhar. Eu aceitei, é claro, então eu saí da Salon, comecei nessa agência que eu tô trabalhando até hoje, graças a Deus. Sequência, na mesma semana, eu descobri que eu tava grávida. Foi uma surpresa descobrir que tava grávida, mas eu estava planejando, então assim, não foi... Fui pega desprevenida, eu tava em planejamento pra ter um bebê. Então, assim, passei por uma fase muito cagada, muito ruim, pra uma fase de completa graça, pra uma fase de completa abundância. Eu tava muito feliz e eu não imaginava que tudo isso fosse acontecer. E se não fosse aquele evento inoportuno,
aquele evento porcaria, eu não estaria onde eu estou hoje, de maneira profissional. Uma outra situação que aconteceu comigo, que eu posso compartilhar com vocês, dizer que de uma coisa ruim vem uma coisa boa, de uma coisa boa também vem uma coisa ruim, e é bom, independente de qual seja a fase que você tá, boa ou ruim. Se ela tá boa, ela vai ficar ruim, mas depois ela vai ficar boa de novo. Conforme essas coisas vão acontecendo, né, conforme essas fases vão te atingindo, você vai crescendo. Se você não evoluir, é porque você não quer. Porque todo mundo tá no mesmo processo de evolução. Todo mundo é exposto a essas coisas, né? A essas situações de bom, ruim, legal, chato. Você não evolui é porque você não quer mesmo. Não é possível. E a outra situação foi o meu casamento. Fui casada por 5 anos com uma pessoa incrível, assim, de coração imenso. Foram 5 anos muito felizes até o momento em que ficou ruim. E aí, vendo que acabou, né? A gente se separou. Foi traumático pra caramba, porque eu amei essa pessoa com todo o meu coração, com todo o meu corpo. Sabe quando você ama alguém assim, que você ama até a sujeira da unha do pé dessa pessoa? Foi muito triste, foi traumático, não foi legal, mas inclusive eu carrego algumas cicatrizes, né, sobre isso até hoje, trabalhado na terapia. Depois disso, passado por isso, me abri pro mundo, não para outras relações, mas eu me abri principalmente para eu mesmo, para eu me conhecer, né, para eu voltar para mim, porque quando você tá num relacionamento com outra pessoa, ainda mais por muito tempo, você acaba olhando muito mais pra pessoa do que pra você mesmo, porque isso é natural, né? O seu olho tá aqui pra fora, não tá aqui pra dentro. Deixa eu pegar minha filha que ela tá me chamando. Olha só quem acordou. Olha só quem acordou. A Olivia. Eu carrego, né, inclusive cicatrizes até hoje, mas tá tudo bem. Foi horrível. Eu passei mais ou menos 1 ano na bad mesmo, assim, muito triste. Foi muito difícil sair onde eu tinha chego. Eu fui pra debaixo do final do poço. Enfim, passei por tudo que passei, né? Fui atrás de ajuda, fui atrás de terapia, fui atrás de atividade física, fui atrás de me conhecer, fui atrás de levantar uma grana. Cheguei a um ponto e fiquei bem. E consegui voltar a me relacionar de novo, mas nunca mais, depois desse casamento, nunca mais eu tive nenhuma relação séria. Mas foi graças a esse término e a tudo o que eu passei até agora, se eu não me engano, faz 3 ou 4 anos que eu me separei. Hoje eu tenho a minha filha. Se eu estivesse com essa pessoa, provavelmente eu teria, né, uma filha, mas não ia ser a Olivia, não ia ser esse bebê, né, ia ser outro bebê. Eu acredito em Deus, né, como eu disse, e eu acredito no curso das coisas. 50% Deus, energia ou o que você quiser chamar, e os outros 50% é você, né, é você agindo, é você fazendo, é você tomando decisões. As mudanças apareceram, eu abracei assim, eu sofri. Não abracei e aceitei sorrindo, eu abracei e sofri o que eu tinha que sofrer. Lamentei o que eu tinha que lamentar, mas por mais difícil que tenha sido, eu coloquei na minha cabeça que tudo é fase. A vida é impermanente, as coisas são impermanentes e nada é pra sempre. Olha, não vai ser bebê pra sempre. Eu não vou ter essa aparência pra sempre, esse corpo pra sempre. Eu vou ter esse trabalho pra sempre. Eu não vou morar aqui nesse apartamento pra sempre. De repente nessa cidade ou nesse país pra sempre. Quando a gente entende e aceita, ou não entende, mas aceita, as coisas elas mudam, as fases elas mudam. Uma hora você tá alegre, outra hora você tá triste, depois você tá alegre de novo, depois você tá triste de novo. Se isso acontece durante o nosso dia, né? Às vezes a gente acorda bem-humorado, depois fica mal-humorado, depois fica bem-humorado de novo. Isso acontece durante o dia. Por que não ia acontecer durante a vida? Meu conselho pra você com esse vídeo é de comece a pensar na imprevisibilidade das coisas. Que nem todo mundo que aparece na sua vida vai ficar. Que nem todo emprego é pra sempre. Quando a gente para pra olhar e a gente se acostuma, não é de uma hora pra outra, né? Você faz um trabalho aí pra se acostumar com essa ideia. E a gente se acostuma com isso, a gente se acostuma com a imprevisibilidade, você vive mais relaxado. Eu sinto alívio por saber que as coisas elas mudam. Confio em mim, né? Então, de repente, se você não confia em você, bora trabalhar isso daí aí, porque quando a gente tem uma autoconfiança que faz com que a gente saiba que a gente consegue se virar em qualquer situação que aparecer, qualquer coisa que acontecer, a gente se vira, a gente resolve,
fica ainda mais fácil lidar com a impermanência das coisas, com a impermanência da vida. Pra mim, vida é movimento. Viver é bom demais. Viver é bom demais. Vamos falar tchau pra galera. Tchau, galera. Tchau, galera.